Alô, olá, boa tarde. É um grande prazer poder estar aqui com todos vocês numa terra que eu amo profundamente, no qual eu já tive a oportunidade de visitar muitas vezes com a razão tanto de esparcimento como de ensino. Estamos agora assistindo um redescobrimento na obra do Dr. Bach. Durante muito tempo, durante a morte do Dr. Bach até os anos 80, o trabalho tanto doutrinário como de método terapêutico, como de remédio floral do Dr. Bach, tinha sido esquecido, sepultado, desconhecido. E durante os anos 80, começou uma verdadeira revolução e uma verdadeira difusão do pensamento do Dr. Bach. Mas esse pensamento, essas contribuições do Dr. Bach estiveram centrados e focados durante muito tempo em relação aos seus remédios e foi, de alguma forma, por muitas ações, foi ficado muitos dos conhecimentos e das aportações filosóficas e terapêuticas que o Dr. Bach fez, ficaram por lado. Então, hoje, desde faz umas décadas, estamos numa segunda revolução floral em relação ao ensino de Bach e que é um redescobrimento de todos aqueles conceitos e contribuições que o Dr. Bach fez, além dos seus remédios florais. E compreendendo como as diferentes maneiras como o Dr. Bach foi apresentando seus remédios florais, respondem a uma série de considerações que pode se encontrar nos seus livros ordinários, como é Cure-se a você mesmo, Libere-se a você mesmo, vocês são responsáveis do seu próprio sofrimento, algumas das observações fundamentais da doença e a curação, e outros textos como os de Marlon Books, onde Bach, além de dizer ou de falar de remédios ou não, ele estabelece os parâmetros fundamentais da forma, do jeito como a gente precisa conceber a doença, a curação, o processo de sanação, mas também ao redor de diferentes questões que são pilares da terapia floral e que, no entanto, ainda não tiveram a reflexão suficiente, pilares que, quando se discutirem, permitem-nos repensar profundamente o campo de trabalho diagnóstico, prescritivo e terapêutico com o seu remédio floral. Eu queria trazer a reflexão sobre esses temas, o tema ou a questão do apego e o desapego. Termos que estão presentes na obra de Bach diretamente ou conceitualmente e que estão também presentes num design específico da sua proposta de remédios, conhecida como as suas listas do Dr. Eduardo Bach. Permita-me relembrar que Bach, ao longo da sua obra, ordena os remédios florais que ele descobre em 10 grandes grupos, ou em 3 grandes modelos. O primeiro modelo, e um modelo que poderíamos chamar de clínico, que é o modelo que tem a ver com o percurso da descoberta que o Bach está fazendo ao longo dos encontros com as flores, e consiste em responder 3 grandes perguntas da clínica. Quem sou eu? E isso refere-se às flores da personalidade, conhecida como os 12 curadores, os 12 sanadores. Quem acho que eu sou? Que tem a ver com os 7 ajudantes. E, finalmente, que tentações eu estou afrontando
no percurso da vida que tem a ver com os últimos 19 remédios que o Bach descobre no ano 35, 1935. Cada um desses grupos está relacionado, os reguladores com a personalidade, os 7 ajudantes com as cronicidades e os 19 últimos remédios com os padrões de resposta aprendidos durante a infância, as crises e os diferentes processos que os seres humanos atravessamos na nossa vida como parte do processo de aprendizado. Esse modelo é um modelo que continua na sequência da história do descobrimento, da descoberta do Bach. E que é muito importante compreender que cada um desses grupos é um grupo que atende a determinados problemas e que, inclusive, tem relacionamentos perspectivos apropriados e pertinentes, mas que também, na sequência da descoberta das flores, responde a uma lógica que não é azarosa, mas que o Bach ia descobrir essas flores, seguindo um plano, seguindo um método, que, sem deixar do lado o recurso da intuição, inclusive o recurso do azar, mas, no entanto, tem uma ordem que é possível discutir ou colocar na mesa conforme nós vamos estudando os seus remédios na profundidade, com profundidade. Nosso primeiro modelo, o modelo clínico, foi um modelo que ele desenvolveu até 1935, aonde ele descobriu os últimos 19 remédios. Mas, em julho de 1935, o Dr. Bach, ainda antes de ter completado a última série de 19 remédios, ele já pensava que os primeiros 19 remédios que ele tinha descoberto, os curadores e os ajudantes, que eles tinham algumas características particulares, que estiveram mais próximas à terrenalidade, ao terrenal, às coisas imanentes da vida. Por exemplo, as dores corporais, os temores materiais, são algumas das coisas que o Bach fala ao respeito desses remédios. Enquanto isso, os últimos 19 remédios são remédios de uma natureza muito mais espiritual. E é interessante que, com exceção de um deles, que é o Crabapple, Bach, nesses últimos remédios, a diferença dos primeiros, quase não faz um repertório que tem a ver com aplicativos ou aplicações em temas físicos ou corporais. Amém de que a mudança do método de preparação dos últimos 19 remédios é interessante. Com exceção do White Chestnut, nessa mudança do método solar, o método de ebulição, que são dois métodos que apontam a agregar ou adicionar aos remédios que são preparados uma condição ad hoc, entanto os remédios solares o que produzem uma maior capacidade de eternalização de apego, enquanto os remédios de ebulição são remédios que fomentam soltar esse desapego, largar esse desapego. Vamos voltar a falar disso em breve, mas permita-me terminar a apresentação desses 3 modelos que o Dr. Bach desenhou. E o último modelo que vai desenvolver em 1936,
é o modelo dos 7 grupos chamados emocionais, que, na verdade, Bashe chama de 7 epígrafes, mas que tenta agrupar as 38 flores em 7 grupos, vinculados com as reações emocionais comuns aos remédios que incluem-se em cada grupo. O medo, a incerteza, etc, etc. É importante compreendermos que quando, no olhar do Bhatti, a alma se separa, essa faísca é separada desse grande sol central. Essa imagem que o Bhatti tinha, toma da escola arcana de Teosofia, do Espírito Universal, quando a alma é desprendida, largada, e começa o seu próprio processo de voltar à Terra para voltar, para iniciar um novo processo de aprendizado. A alma desenha um plano que inclui 3 elementos, segundo o olhar do Bhatti. Uma lição para ser aprendida, uma vocação, um trabalho para ser desenvolvido e um caminho específico para ser percorrido. Cada um dos 12 curadores especifica uma lição, uma vocação, um chamamento, e o caminho à luz de Abhasha, o universo dos nossos vínculos, dos nossos relacionamentos. Enquanto existir e coexistir, e os relacionamentos são a matriz através da qual nós fazemos o processo de evolução. É uma coisa parecida com, como se dissessemos que os encontros acontecem, mas os vínculos preexistem a todos os encontros. Agora bem, quando a alma é desprendida do universo espiritual, é tirada do universo espiritual e começa a sua viagem, essa primeira estação é o nascimento. Mas nascer não é a mesma coisa do que estar encarnado. E apenas sob essa condição de estar plenamente encarnado, plenamente apegado à escola da Terra, é que nós podemos aprender. Para estarmos encarnados, precisam ser de 4 condições solidárias. A primeira condição é aceitar as condições que a alma elegeu para essa encarnação. Os pais que elegemos, o nosso local de nascimento, inclusive a condição física que a nossa alma precisa. Porque todas essas condições constituem a melhor ferramenta para o trabalho que temos que trabalhar, que temos que fazer. Muitas pessoas nascem e morrem sem saber que estiveram aqui para aprender o que eles tinham que aprender. Ou seja, e está presente no pensamento de Bhatti, com outras palavras, que nascer não é a mesma coisa de estarmos encarnados, que a primeira condição para estar encarnados era aceitar as condições da existência. A minha alma saberá porque ela escolheu o que escolheu. Mas a minha personalidade, muitas vezes, quer se desfazer dessas condições, prefere, talvez, tivesse tido outros pais, tivesse nascido em outro local, se desvela as seleções da alma.
A segunda condição para estar plenamente encarnado é compreender que não é a mesma coisa estar com alguém do que estar no relacionamento. Tem um conceito que é importante diferenciar, que é o conceito de vinculação e o conceito de relacionamento. Uma vinculação, um vínculo é qualquer tipo de encontro que nós podemos ter na vida. Mas para que exista um relacionamento, precisa existir entre nós, dividir afetos e dividirmos nesses afetos. Se nós não compartilhamos esses afetos e não nos compartilhamos a nós mesmos nesses afetos, não existe um relacionamento. E se não existe um relacionamento, não existe um processo, não há um processo de aprendizado evolutivo. E todos os relacionamentos que acontecem na nossa vida são todos os relacionamentos que a vida nos propõe para aprender. De tal forma que no Lerário de Bhatti, embora não esteja expressado dessa forma nos seus textos, não apenas precisamos estar com quem nós amamos, mas aprender a amar a pessoa com a qual estamos. Não existem erros nos encontros. Todos os encontros são encontros que a vida nos fornece para aprendermos. A terceira condição para estar plenamente encarnados é o fato de compreender que a vida é polar, que o mundo está cheio de polaridades. A questão aqui é não transformar as polaridades num conflito. O conflito é uma resistência do eu a estar encarnado e, portanto, aprender. E, finalmente, a quarta condição para estar plenamente encarnado, ou seja, para estar plenamente apegado, é nos fazer responsáveis, responsabilizarmos de tudo. Bhatti, nessa palestra, vocês são responsáveis. Ele nos ensina que até somos responsáveis dos nossos próprios mal-estares, das nossas próprias doenças. Nós precisamos parar de projetar as responsabilidades, as culpas lá fora, na família, nos ancestros, nas traumas, no karma. E isso não significa que essas dimensões não existem, mas que essas dimensões fazem parte do que nós precisamos fazer e de responsabilizar-nos na vida. E se nós pudermos fazer essas 4 tarefas, vamos estar plenamente apegados, mas sabendo que esse apego é transitório. E essa daqui é uma aporia do processo da alma. Nós não podemos aprender se não estamos plenamente encarnados, mas essa encarnação é transitória. Nós estamos aqui passando para voltar à nossa pátria celestial. Vida por vida, vida após vida, nesse processo de aprendizado, até atingir a plenitude do aprendizado da alma. E nesse sentido, Bhatti estabelece uma diferença que hoje apresentamos em termos muito mais ajornados, mas ele apresenta uma diferença entre o que é o apego e o que é um apego neurótico. Por exemplo, assim, Chicory, equilibrado, regulado, ele nos fala de uma pessoa que cuida com presença, uma pessoa que é capaz de desapegar, de abrasar,
as realidades que essa pessoa vive, as pessoas com que essa pessoa está. Mas abraça sem lar, propõe sem impor. No entanto, o apego de chicory neurótico é controle, é imposição. É por isso que o chicory é um remédio que nos ensina a amar em liberdade. Apresentadas assim então as coisas, eu gostaria de voltar a esse segundo modelo de ordenamento das flores de Bach, que é o modelo das duas listas, onde Bach relaciona um a um os primeiros 19 remédios com os segundos 19 remédios. Para podermos compreender mais um pouco o que o modelo das suas listas apresenta em relação ao apego e desapego, precisamos nos referir a alguns prévios antecedentes do Bach e da Nora Weeks. Nora Weeks, ela escreveu diferentes artigos que o Bach pediu para ela escrever, que foram publicados na revista que publicava o editor do Bach, Charles Daniel, que era uma revista chamada Vida Sana. Alguns desses artigos, algumas dessas matérias foram perdidas, alguns desses arquivos foram destruídos na guerra, mas eu consegui resgatar 4 desses artigos, dessas matérias, que refletem a ideia que o Bach tinha ao término da descoberta dos 7 ajudantes dos seus remédios. E Bach, nessa matéria que Nora Weeks escreveu, mas que é o ensino de Bach, ordena os primeiros remédios, especificamente os primeiros 16 remédios, em 4 grupos emocionais, aos quais eles lhe dão o caráter puramente emocional, que são o grupo do medo, o grupo da incerteza, o grupo do excesso de preocupação por si mesmo e por os outros, e o grupo da imposição, um daqueles que impõem. O interessante aqui é que Bach, em cada um dos seus grupos, ele coloca 3 curadores comandados ou representados como guia, como um guia por um dos 4 ajudantes. Portanto, no grupo do medo, ele coloca o Gors como ajudante, comandante desse grupo, e inclui nesse grupo a Grimony, a Mimulus e a Rob Rose. Não resta dúvida nenhuma em relação a Nimus e a Rob Rose, mas muitas vezes as pessoas se perguntam ou se questionam na parte da Grimony, porque faz parte desse grupo, e eles esquecem que as primeiras repertorizações que o Bach faz sobre a Grimony é justamente sobre o medo. Fundamentalmente o medo ao amanhã. Inclusive alguns desses medos que são muito parecidos com os medos que depois foram atribuídos em Aspen. E assim poderíamos ver com os outros 4 grupos. Inclusive quando você lê os textos do Bach, e eu continuo com o exemplo do Gors, onde dizem que por trás da desesperança do Gors bate a tortura, o medo e o terror. Ou seja, a Grimori, Remus e Rob Rose. Após essa matéria, onde foram ordenados os remédios dessa forma,
E aparecem-se uma série de textos, a história dos viajantes, dos viajeros, onde esses aparecem de novo, ou a história do zodíaco, onde existem algumas variações, algumas modificações que não fazem com a questão que eles buscam, procuram nos transmitir. Mas acha, adiciona na história dos viajantes ou caminhantes um dado muito importante, que agora, além disso, ele divide esses remédios em dois grandes grupos. O grupo daqueles que têm medo, onde inclui os grupos anteriores do medo da incerteza, e o grupo de aqueles que não têm medo, e ele inclui o grupo do excesso, da preocupação, e aquelas pessoas que têm alguma atitude impositiva, uma conduta impositiva. E é interessante que ainda nessa diferenciação, Bate nos fala que são essas emoções, o medo, a incerteza, o excesso de preocupação e a imposição a que nos leva a poder fazer um apego, a abraçar a escola da terra plenamente, para poder fazer a tarefa de aprendizado que nós precisamos fazer. E quando Bashi descobre todas as séries, os últimos 19 remédios, ele faz um diagrama, que é o esquema das duas listas, que pela primeira vez foi publicado no seu livro Forma e Função, Julian Barna. Tema, eu insisti muito para ele publicar esse tema, embora Julian tenha um olhar muito questionador ao diagrama do Abache, não da autoria, mas da utilidade, né? E nesse diagrama Abache apresenta os remédios confrontados como se fossem, com um embate como se fossem dois exércitos. E fica muito claro nos textos que, de alguma forma, são relacionados com a explicação desse diagrama, que trata-se de um diagrama que, além de ter um objetivo prescritivo, diagnóstico e de polaridades florais, é um diagrama que nos fala do processo evolutivo dos seres humanos, onde os ajudantes e os curadores constituem os remédios que nos ajudam a nos apegar, enquanto os últimos 19 remédios são aqueles remédios que nos ajudam a dissolver esses apegos, a nos desapegar. E fica muito claro também, após a leitura dos textos do Bashi, uma coisa que às vezes nós temos muito esquecido, que muitas vezes o problema não é o desapego, mas que o problema é o apego mesmo. Abraçar essas condições da vida, né, que a vida nos apresenta. Isso que desde outro olhar, de outro território, Bauman chama de relacionamentos líquidos. Essa incapacidade que nós temos de nos comprometer e nos envolver. Esse ensino de que para poder deixar alguma coisa por trás, nós precisamos vivê-lo intensamente. Que você não pode se desapegar, senão fica pegado. Então, você pode pensar que as duas listas são uma proposta
de como podemos trabalhar o apego e o desapego. E vocês até podem se perguntar, mas quais são as implicações que isso tem na prática floral, por exemplo, na prática de prescrição prescritiva? Bom, na época, o Bach estava se perguntando, olhando o diagrama das suas listas. Vamos supor um paciente que está atravessando, que está tendo uma perca. Eu preciso ajudar esse paciente que está atravessando por um dolo, abraçar esse dolo, porque ele não está vivendo como ele está vivendo esse dolo. Ou preciso ajudar a ele soltar esse duelo na vida. Então, os primeiros 19 remédios, inclusive pelo método de preparação solar, são remédios que nos ajudam a nos apegar, a abraçar um sintoma que nós temos, abraçar um relacionamento que nós temos, um conflito, um afeto. E assim nós já fizemos esse processo de abraçar. Os 19 últimos remédios são remédios que ajudam-nos a soltar, a deixar por trás aquilo que nós nos apegamos. De tal forma que, para baixo, o apego não é uma condição errada, neurótica, patológica, uma coisa que nós não temos que incorporar na nossa vida. Mas o apego faz uma configuração do processo natural da alma para poder estar encarnado. E, entre outras razões, é por isso que o Bach, em 2 textos, algumas observações fundamentais sobre as doenças e a curação. E no texto dos 12 curadores, um texto de 1933, que é a primeira vez que ele utiliza o conceito dos 12 curadores. Ele faz um relacionamento, esses 12 curadores, com a luna natal. Como se nos estivesse dizendo que é a energia lunar. A lunar é uma energia sobre a qual nós nascemos, a qual marca no nosso nascimento uma tendência, porque nós nascemos nesse momento, que nesse momento nós escolhemos nascer, uma tendência que nós chamamos de personalidade. Portanto, a lua, essa energia do apego, essa energia que nos permite viver, a energia de maternalização, é uma energia que está presente de diferentes formas nos primeiros 19 remédios. Mas insiste mais, uma e outra vez, que as nossas doenças vêm de havermos nos desapegado da nossa verdadeira personalidade e que trata-se parte do processo evolutivo, inclusive o processo de sanação, voltar de novo ao que nós fomos, a que nós perdemos a nossa personalidade autêntica e nos apegar a ser fiéis a nós mesmos. Nos apegar a ser fiéis a nós mesmos. Agora, já que apresentamos isso, e conforme as suas listas, nós teríamos muito o que falar, tanto para aperfeiçoamento diagnóstico, perspectiva, polaridades. Lembre-se que Bach fala, quando vocês estão trabalhando com os remédios, os primeiros 19, o paciente tem uma melhoria, mas não é curado completamente, vocês precisam escolher os remédios polares dos últimos 19 para completar o trabalho de sanação. Ele nos está dando uma
regra prescritiva muito, muito importante, eu acho. Mas além disso que estou falando, é importante compreender que essa lua, essa energia com a qual nós nascemos, essa energia de apego, que representa a nossa mãe, que representa a nossa personalidade, lua, mãe, personalidade, embaixo são termos intercambiáveis, que pode ser trocar entre si. Essa função materna, que ajuda-nos a aprender a pegar essa função lunar, que nos ensina a nos apegar, essa função da personalidade, que nos ensina a aprender a nos apegar, tem que cumprir ou satisfazer três grandes necessidades da nossa existência. Que a mãe encarna o caminho dessa satisfação, que são três necessidades que se unem em Chicory. Essa sintonia que a nossa mãe compreenda o que nós precisamos, porque quando o bebê está sentindo que não está entendendo o que ele precisa, que ele não está recebendo o que precisa para poder sobreviver, ou que ele tem um medo muito profundo à aniquilação Hope Rose. O bebê precisa ser compreendido, entendido pela mãe. A mãe, através desse entendimento, dessa compreensão do choro do bebê, isso vai ocasionando que o bebê, quando ele se sentir que está sendo entendido, ele vai se pegando à vida. No segundo lugar, a mãe tem que satisfazer, de cumprir com essa necessidade de contato, né, de carícias que tem o bebê. O bebê, quando nascer, ele perde a placenta e ele perde essa carícia de 24 horas que ele teve durante 9 meses. E nós sabemos pela neurociência que esse causa dor e por isso que chora, que grita, o grito de separação, né, que inclusive fica gravado no sistema nervoso central, no corte singular. E ele fala: mãe, venha para cá, eu preciso do seu abraço, preciso que você toque em mim. Ser compreendido, ser abraçado, ser acariciado, receber carinhos. E tem uma terceira necessidade que tem a ver com o apego inicial, os vínculos de apego inicial da vida, que é a necessidade de que me permitam crescer e me diferenciar. Acontece que quando o menino não tem isso, é como se ele dissesse: mãe, por que você não me compreende? Por que você não toca em mim? Por que você não fica contente quando eu estou crescendo, quando eu estou fazendo coisas por mim mesmo? O medo à aniquilação, Hope Rose, a questão do contato físico, da carícia, o medo aperta, Chicory, e medo à diferenciação, de Chestnut. Essas três condições que, para vocês que me compreendam, que me toquem, que me abracem, que me permitam crescer, são as condições que me permitem construir um apego autêntico, saudável. Mas todos nós temos feridas nesses apegos. É aí aonde a ciência floral do Dr. Bashi fornece uma ajuda muito poderosa para sanar esses apegos. E não apenas para sanar essas feridas desses apegos, mas também para tirar essas cicatrizes que nós já construímos sobre essas feridas, que as construímos achando que nos protegiam, mas que assim como elas nos protegem, elas nos fazem sofrer. Porque, como o mestre Rumi dizia faz 1000 anos,
pelas feridas entra a luz. E as feridas que nós já sofremos na vida de nós, na nossa vida, aquilo que nós chamamos desde a ciência como trauma, são propostas da alma para realizarmos processos de aprendizado. E você precisa aprender a pegar, a amar essas feridas, antes de poder nos desapegar da dor das feridas. Você precisa, primeiramente, aprender como abraçá-las. E isso é o trabalho dos primeiros 19 remédios, que nos fazem compreender que só através do abraço, abraçando aquilo que eu preciso aprender, embora ele seja doloroso, eu vou conseguir não apenas aprendê-lo, mas também transformar essa dor numa experiência de aprendizado constitutiva da minha vida. Então, quando progredimos no trabalho que Bashi nos deixou, podemos ver que existe um grupo, algumas série de questões que o Bashi apenas anunciou, mas que ele não conseguiu desenvolver. Talvez pela curta idade dos tempos vividos, né? Ele é apenas 50 anos. Talvez porque ele apenas estava interessado em fazer o que ele fez. Mas são como tarefas pendentes, né? Assinaturas pendentes naqueles que nós trabalhamos com as questões florais, assinaturas de temas que nós precisamos desenvolver. Pelo qual nós precisamos compreender que falar do Bashi não é apenas falar de 38 remédios, mas falar de um método curativo e de uma doutrina, uma cosmovisão, que o Bashi é um sistema, uma proposta global que abrange todas essas questões, que nos dá uma resposta aos problemas que os seres humanos temos. Portanto, quando olhamos as flores e quando trabalhamos com flores, não apenas temos nas nossas mãos um remédio, mas estamos trabalhando com uma mensagem, com um significado que incorpora sentidos e significados na nossa vida. É por isso que eu os convido para nós refletirmos sobre a vida de Bashi, não como um livro fechado, um texto clausurado, mas sim como uma obra aberta para continuarmos refletindo sobre os temas que ele propõe. E um dos temas que o Bashi propõe é justamente a questão do apego e do desapego, e como das essências florais nós podemos trabalhar um apego equilibrado, um apego que seja como uma experiência de aprendizado, mas também como trabalhar com o desapego. Um desapego também muito equilibrado, que nossa parte daquela costume que os seres humanos às vezes cultivamos, que é, ao invés de nos afastar, quebrar. E aquelas coisas que nós quebramos, que talvez nós deixamos por trás sem elaborar, sem aprender, não desaparecem da nossa vida, não. Mas eles se tornam em uma ancoragem,
apegos neuróticos que impedem que nós continuemos avançando a realização da nossa alma. Nós temos, no mundo moderno, uma cultura de embrulhamento. As pessoas, muitas vezes, procuram uma forma exterior de uma celebração matrimonial, né? Um casamento que os afetos que estão envolvidos nesse jogo, eles ficam mais, as pessoas se importam mais com o funeral do que o morto, se importam mais com os termos de um divórcio, que é a dor que ocasiona uma separação. E podemos continuar com esses exemplos, mas finalmente, ao final das contas, o que nós estamos dizendo é que o Bashi nos apresenta e nos fala que não olhemos na forma, mas o fundo, o conteúdo. E isso é o que faz as flores, faz que nós pulemos internamente, que nós vemos internamente para nos ajudar a ser fiéis a nós mesmos, a sermos responsáveis de nós mesmos. E eu queria compartilhar, dividir isso com todos vocês hoje. E eu queria deixar esses últimos minutos para perguntas que vocês tiverem, algumas perguntas que vocês tiverem, e conforme eu possa responder, eu poderia responder vocês. Podem abrir seu microfone para perguntas. Vocês podem abrir o seu microfone para perguntas agora. Adelante, Teresa. ¿Tienes pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Teresa, adelante. Teresa Guimarães. Sim, eu tenho uma pergunta que é quase uma busca de entendimento sobre praticamente uma búsqueda de entendimento. A doutrina de Dr. Bach, que quanto mais estudo e conheço, mais encantada com tudo isso eu fico. Que tem a ver com a doutrina do Dr. Bach, que entre mais eu estudo e conosco, mais encantada quedo. Vejo na palestra do mestre Eduardo Greco hoje um paralelo entre essas duas listas que ele fala, entre uma visão, a cosmovisão da Dakshina Tantra Yoga, quando fala da via de Shiva, da via de Shakti, uma que é encarnatória, outra que é excarnatória. Que é muito la parte que está usted hablando sobre las dos listas, como una parte que tiene que ver con la parte de yoga, la parte de Shiva, la parte encarnatoria, la parte no encarnatoria. Vejo na antroposofia, quando fala até os 30 anos, a encarnação e depois a excarnação também como caminho. Então, vejo a teoria, e vejo também em Bauman, não é, essa reflexão sobre os tempos líquidos. También Steve Bauman es una reflexión de los tiempos líquidos y también que habla sobre la encarnación y desencarnación cada 30 años. Eu pergunto, será que nos tempos de hoje se impõe a atuação da primeira lista, ou seja, os primeiros 19, já que existe uma reação de encarnar, uma dificuldade de tomar posse da vida
pelas pessoas que estão chegando, pelos jovens, digamos assim. Y la pregunta Sociedade. que tiene ella es de que será que actualmente, en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad, estamos más bien, tenemos que enfocarnos más en la primera lista por esta cuestión de que a las personas les está costando mucho trabajo tomar una instancia o una posición ante la vida. Okay. Bueno, Bom, sim, eu creio que um dos temas centrais. bom, acho que um dos temas centrais da modernidade é o fato de que nós precisamos voltar a aprender novamente a nos apegar. Ou seja, nós precisamos deixar para lá e passar a vida sem vivê-la, a não pensar tanto as metas em termos de metas, mas sim em termos de processos. A talvez aprender a permanecer. E, portanto, os remédios da primeira lista são muito, muito importantes para isso. Tem mais uma pergunta? Vocês podem abrir o seu microfone e perguntar. Podem abrir o microfone e perguntar. Não tem mais perguntas? Muito bem. Então, eu agradeço vocês, para vocês me permitiram acompanhar vocês aqui no México, na Escola Lago Floral, aqui no México. Todos os meses a gente vai fazer uma conferência, uma palestra para que será traduzida à língua portuguesa. Como vocês sabem, eu sou argentino, né? Eu penso em portunhol, né? Mas vamos fazer todos os meses algum tipo de palestra. Portanto, então, se vocês têm algum tema que nós abordemos aí, que nós falemos disso, é como mais ou menos cortar o fogo dessa tarefa que com muito, muito carinhosamente nós queremos fazer. Eu queria agradecer muito a Ana Maria, minha amiga Ana Maria, tudo o que ela fez para que esse evento seja possível. Mando um grande abraço para você. Alguns de vocês que talvez foram ex-alunos meus, todas as vezes que eu fui para o Brasil, eu também mando um abraço para vocês. É o nome da Escola Lago Floral. Muito, muito obrigado por ter nos acompanhado e tomara vocês continuem nos acompanhar, podem nos acompanhar ao longo desse tempo. Lembre-se, distância sim, mas não isolamento. Para a alma não temos distâncias, não temos geografias. Então, eu estou lá, mas vocês estão aqui. Tá? Um grande abraço para todos vocês.